Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade de poder aprender mais de Ti, da Sua pessoa, da Tua obra. Nos ajude nessa noite, ilumine nosso coração, nossa mente, para compreender mais da Tua palavra e de Ti. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de podermos nos reunirmos em Tua presença, fazendo menção do Teu nome, conhecendo mais de Ti para a Tua glória. Abençoe este dia de hoje, abençoe esse estudo, culto que irá por vir. Pelo Teu nome te pedimos. Amém. Amém? Vamos dar continuidade à temática Cristo, Sua pessoa e obra. E hoje vamos falar sobre os 3 ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo. É só bem aqui eu lembrar aqui um pouco antes de dar continuidade, se a gente pegar e lembrar das outras aulas, quando for falado a respeito do conteúdo da aula de hoje, sempre a gente vai ter algumas conexões que conectam, embora seja temas a cada domingo, mas dentre tudo é um só tema central, que é a cristologia, e que usamos por tema aqui na IBD sobre Cristo, Sua pessoa e obra. Cristologia, que vem da teologia sistemática, que estuda a pessoa e obra de Cristo Jesus. O que eu sempre falo e repito, que é muito importante sabermos da pessoa e obra de Cristo. Às vezes sabemos sim que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que falamos aqui no domingo passado sobre os nomes e títulos de Jesus, mas não foi apenas por saber quais são os seus significados, dos nomes e dos títulos. Vimos aqui semana passada que cada nome, cada título carrega consigo um propósito e uma importância, e não diferente dos 3 ofícios a quais vamos falar nessa noite. Então que os irmãos fiquem atentos aí, que sempre a gente vai falar algo que lembra o que já foi falado desde o primeiro domingo desse bimestre, a qual nos propomos a falar sobre a pessoa e obra de Cristo. Amém? Então vamos lá. Os 3 ofícios de Cristo. Abrem suas Bíblias comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso de número 13. Colossenses aí depois de Filipenses. Vamos ler aqui acerca da excelência da pessoa e obra de Cristo. É a sinopse, que é o título que temos dessa leitura inicial, que vai nos dizer assim, a partir do verso de número 13 do capítulo 1. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Somente até aí. Amém? Tudo foi criado ali por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, partindo deste conhecimento
esse entendimento a qual Colossenses vai estar aqui em Colossenses aqui, vamos ver aqui o primeiro ofício de Cristo. Jesus Cristo profeta, ou Jesus Cristo como profeta. Profeta não é apenas aquele que prediz o futuro, do ponto de vista bíblico. Profeta também é um mestre, um pregador, infalível, chamado por Deus, infalível na questão da pregação, chamado por Deus, tem autoridade espiritual para falar em nome de Deus. O profeta que ele é um arauto, um porta-voz de Deus, que fala da vontade de Deus para o povo. E aqui vamos ver Jesus Cristo como um profeta. Mas antes de iniciar a questão aqui de enxergar Jesus e de ver Jesus nesse primeiro ofício como profeta, me permita voltar um pouco aqui. Já a gente volta aqui, eu pulei o quebra-mola aqui. Me permita voltar aqui. Em um dos domingos falamos sobre o nome Jesus Cristo. Jesus aqui, que é o nome, e Cristo era o seu título, a qual Cristo vai significar o ungido. Falamos no domingo passado qual foi a ocasião a qual Jesus foi ungido ao seu ministério messiânico, que foi ali no batismo, quando Deus traz tal confirmação a respeito de seu Filho. Falamos aqui da Trindade se relacionando no batismo ali de Jesus Cristo, que estava Deus falando a respeito de Jesus, e ali aquela pomba ali, um corpóreo ali, tendo como Espírito Santo ali, e Cristo, Filho, sendo batizado ali. Então, trouxemos a ideia aqui do significado do nome, título, o nome de Jesus era o nome dele humanamente falando na terra. Francis Schaeffer vai falar que Jesus foi o nome humano de Jesus, né? A qual trouxemos as variáveis do nome de Jesus, do grego, que era Joshua, Josué e Jesua. E Cristo, o título, Cristo, nesse tema de hoje, sobre os três ofícios, falam sobre a tríplice unção de Cristo. Cristo é o único a abarcar os três ofícios em uma pessoa, a qual o primeiro deles é ofício de profeta. Quando falamos de Jesus Cristo ou ungido, falamos de uma unção tríplice, que carrega, que embarca aqui esses três ofícios. E Jesus foi o único que trouxe em si esses três ofícios. E bem mais do que os outros em cada um aqui individual que vamos analisar aqui, no individual de cada desses ofícios aqui que vamos analisar aqui. Então, continuando, Jesus Cristo, profeta. Profeta, para quem não sabe também, aqui era chamado de vidente, ou homem de Deus, por ser dotado de poder por Deus, para receber revelações dele, como ocorreu com os profetas Daniel, Ezequiel, Daniel e outros. Vale lembrar que o oráculo não é o profeta, mas sim a palavra ou a mensagem de Deus que é entregue ali. Vamos ver que o profeta foi chamado para trazer a mensagem de Deus, para trazer a vontade de Deus. Embora tenha alguns profetas que se encontram numa missão ou numa mensagem que é para ser entregue ao povo, tendo em vista que uma vez que o profeta é porta-voz de Deus para o povo, vamos encontrar Jonas na posição de profeta e Deus lhe entrega uma mensagem. Deus entrega uma missão. Como eu disse, o dever do profeta não é falar algo da parte dele, é falar o que Deus manda. Então Jonas se encontrou numa situação muito complicada, porque o que Deus queria era uma coisa, mas o que o seu senso de justiça queria
era outro. Então, para ele não incorrer no erro de ir lá e falar algo da sua vontade, falar, vocês todos devem morrer, vocês não merecem a graça de Deus, vocês não merecem a misericórdia de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que estava ali na presença dele, que era um Deus misericordioso. Aí ele incorreu em outro erro, fugiu, porque dura para ele era a mensagem de salvação, para quem o seu senso de justiça julgava não merecer a graça de Deus e sua misericórdia. Então, aqui está o profeta, um porta-voz de Deus, alguém que tem um compromisso com a verdade, e a principal função do profeta no Antigo Testamento, de modo geral, o profeta que ocupava-se de, primeiro, advertir e ensinar o povo. Em Isaías 13:17 vamos ver um pouco melhor sobre isso. Segundo, predizer acontecimentos futuros. Segundo Reis 18, 1 e 2, depois ali no 41, versículo 42, vai nos falar um pouco disso também. Terceiro, operar milagres, confirmando assim sua mensagem. Êxodo 4, 25. Quarto, exercer a sua principal missão, que era representar Deus perante os homens, interpretar os seus atos e planos e fazer conhecida a sua vontade. Isaías 1, 10 ao 17. Então, além de um porta-voz de Deus, o profeta ali representava Deus para o povo. Se você tinha alguém ali que representasse a Deus, era o profeta no meio do povo. Lembra de quando falamos aqui que Jesus tomou a prerrogativa de Deus para si, mostrando ali para o povo que ele era Deus, quando ele falou, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Falamos que Moisés ouviu essa mesma expressão da parte de Deus quando questionou a Deus no nome de quem ele iria libertar o povo. Ele falou, não, Deus falou para ele ali, você vai no nome do eu sou. O povo vai ver em você, Moisés, uma representação minha. Você é um profeta, você é um porta-voz, mas você vai me representar perante aquele povo que você vai livrar. E você vai falar, eu vim em nome do eu sou. Eu estou representando o eu sou. Eu não vim por minha vontade. Eu não vim porque eu tive um devaneio de que esse povo deve ser liberto para adorar a Deus em tal lugar. Eu vim porque o eu sou me enviou. Eu estou representando Ele. Eu não estou representando qualquer Deus. Eu não estou representando qualquer pessoa. Eu estou representando o eu sou. E assim também é o profeta. Nos nossos dias podemos chamar de profeta aquele que anuncia ou prega a palavra de Deus. Aí a gente pergunta, tem profeta no tempo de hoje? Às vezes a gente costuma brincar, profeta. Ou alguém mais fervoroso a falar, rapaz, em tal igreja tem um profeta que o fogo cai. Mas teologicamente, biblicamente, o último profeta foi João Batista. Porque dali adiante não precisava mais de profeta, porque Cristo assume este ofício nele, na pessoa dele, assim como os outros ofícios. Então João Batista foi o último profeta, a qual palavra de Cristo apontava a Cristo. Eu prego aqui, mas tem alguém maior do que eu vindo por aí. Eu ensino aqui, mas vocês, quando ele chegar, vai com ele. Uma certa feita, os discípulos de João Batista perguntou, e aí? O homem chegou. Jesus está aí. A quem a gente segue? Com quem a gente vai ficar? Com o Senhor ou com Ele? Vai com Ele, siga Ele, que Ele cresça e eu diminua. Porque Jesus está ali, representando esse ofício agora, está
assumindo essa posição aqui. Abram suas Bíblias comigo em Deuteronômio, capítulo 18. Vamos falar um pouco aqui agora sobre Jesus Cristo, o maior profeta. Jesus Cristo, o maior profeta. Embora tenha aquela passagem, né, Douglas, de que quando Jesus vai falar de João Batista, ele vai falar do nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista na terra. Mas acerca do ofício de profeta, aqui está Jesus, a qual Moisés vai falar sobre o maior profeta. Deuteronômio 18, versículo 15 ao 18. Diz assim, aqui vai falar sobre a grande promessa, a promessa do grande profeta. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Quem é esse profeta aqui? Jesus, versículo 16. Porque isso foi que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Versículo 17. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Versículo 18. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Mas aqui você vai ver que por mais que Moisés vai falar, virá um profeta semelhante a mim, todo o contexto aqui, ou principalmente dos versículos que lemos aqui, vai mostrar um profeta maior do que Moisés, que é Cristo, Jesus Cristo, o maior profeta. Não era apenas um profeta. Lembra da pergunta que Jesus faz ali na reunião com os discípulos? Quem dizem por aí, quem dizem os homens que eu sou? Aí talvez um dos discípulos toma a voz e fala: não, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outro fala: não, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus fala: não, tudo bem. Até que é relevante os de fora terem essa percepção sobre mim, sobre um profeta, ou Elias, ou outro profeta. Mas vós, o que vocês acham a respeito de mim? Os lá de fora tudo bem, e aqui os de dentro? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fala: o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor não é qualquer profeta, não falando que os outros profetas foram quaisquer profetas. É porque este é o maior profeta, este é o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é o maior profeta. E não somente outros pensavam a respeito de Jesus como outro profeta, mas ainda hoje tem outras religiões, outras linhas, que não enxergam Jesus como o Senhor, como Filho de Deus, como o maior profeta. Enxergam Jesus como um bom homem, como um bom profeta, ou como um profeta como qualquer outro. Enxergam uma alma, como é que se diz? O Silvio pode me ajudar aí, elevada, né? Um espírito elevado, né? É isso mesmo, né? Que acho que os espíritos acreditam. Tem outras frentes aí que vão ter uma opinião acerca de Jesus. Até mesmo no nosso arraial, às vezes, como eu já disse aqui, acho que na primeira aula, tem Jesus ali como o seu
resolvedor de problemas na hora da dificuldade, mas não tem Jesus como seu Salvador e Filho de Deus. Não enxergam isso em Jesus como o maior profeta. Ele não foi um profeta, ele foi o maior profeta. Só uma das provas aqui que eu vou deixar os versículos aqui. Primeiro, somente Cristo deixou a forma de Deus, assumindo a forma de servo e a semelhança de homem, para assim nos ensinar sobre o reino de Deus. Filipenses 2, 6, capítulo 2, versículos 6 e 7. Segundo, só Ele pode nos falar daquilo que viu junto do Pai. João 8, 38. Terceiro, somente Ele revelou e ensinou com perfeição as verdades sobre a pessoa de Deus Pai, especialmente quando falou à mulher samaritana, lá em João 4, 24. Quinto, homem algum jamais falou e ensinou como ele. Você vai lembrando de Jonas ali, Jonas arrebanhou com a sua pregação todo um povo, feito que Jesus não teve ali, mas na questão de ensinar com perfeição e autoridade divina, só Jesus. Homem algum jamais falou ou ensinou como ele. João 7, versículo 45 e 46. Era de fato reconhecido como grande profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 19. E por último, Jesus, porém, foi o único profeta a falar, ou melhor dizendo, todos os profetas antes de Jesus proferiam suas mensagens, dizendo, assim diz o Senhor. Vamos ver um exemplo clássico aqui disso, em Amós 7, versículo 16 e 17. Todos os profetas, quando, uma vez sendo porta-voz de Deus, uma vez sendo a representatividade de Deus no meio do arraial do povo, quando eles iam falar da parte de Deus para o povo, eles diziam como? Assim diz o Senhor. Assim eram os profetas. Jesus não. Jesus, porém, foi o único profeta a falar em seu próprio nome, dizendo em seus discursos, eu, porém, vos digo. Por que ele não fala igual aos outros profetas? Porque ali também está Deus, em Jesus, sendo o maior profeta de todos. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 22, 28, 32 também vai falar. Aí fica duas perguntas aqui. Por que Jesus é tido como maior profeta? Ou maior dos profetas? Segunda pergunta que fica aí para você. Qual a diferença de Jesus, profeta, para os profetas que tinham vindo antes dele? Baseado no que falamos aqui. Vamos prosseguir. Vemos aqui, neste primeiro ponto aqui, neste início, Jesus como um profeta. Jesus Cristo, profeta. Vemos aqui Jesus Cristo não somente o profeta, mas Jesus Cristo, o maior profeta. Agora vamos ver o segundo ofício. Estamos falando aqui sobre os três ofícios de Cristo. O primeiro é Jesus profeta. O segundo, vamos falar de Jesus Cristo sacerdote, que é mais ou menos ali o oposto do profeta. Ao contrário do profeta, o sacerdote representava os homens perante a Deus, diante de Deus, e por eles intercediam junto ao Pai. Hebreus 7, 25. Se de um lado tínhamos o profeta, que era um porta-voz de Deus para o povo, quando Deus queria falar com o povo, Deus usava um profeta que representava Deus perante o povo. Por outro lado, quando o povo captava a mensagem, queriam se arrepender dos seus pecados, tinha um sacerdote ali que ia representar o povo perante Deus.
E aqui estamos falando de um Cristo que intercedeu por nós, que não foi somente profeta, que também é sacerdote. Exerce Jesus como sacerdote. Vamos ver aqui a principal função do sacerdote. Foi essa primeira que eu falei, que era representar o povo a Deus. Segundo, exercer o seu ministério no santuário diante de Deus. Terceiro, instituir o povo quanto à lei de Deus, fazendo conhecer a sua vontade e misericórdia. Quarto, consultar a Deus sobre a sua vontade por meio do Urim e Tumim a favor dos filhos de Israel. Êxodo 28 vai falar, especificamente no versículo 30, vai falar sobre Urim e Tumim. Alguém ouviu, talvez ouviu, e deve estar perguntando, o irmão Leonardo já entrou no mistério e está falando línguas estranhas. Urim e Tumim. Quem já teve contato com essa leitura aqui em Êxodo? Quem já viu a respeito de Urim e Tumim? Quando falamos aqui de Urim e Tumim, nome dado a um processo de consulta, de consultar a Deus, de ter um aval da parte de Deus, a qual, quando o povo queria ter uma opinião de Deus, a respeito de Deus, em um determinado assunto específico, e ali, o povo ali da tribo de Levi, o povo ali da tribo sacerdotal de Levi, que tinha instrumentos para consultar o aval de Deus, eram os únicos. O povo ali da tribo de Levi, os sacerdotes ali, que ali, querendo saber a vontade de Deus para certa situação, vamos tomar certa atitude, vamos tomar uma atitude sobre a respeito de algum plano, alguma decisão. Vamos aqui avaliar pelo processo aqui do Urim e Tumim. Êxodo, se os irmãos quiserem anotar para ver melhor em casa aí, Êxodo 28, versículo 30 vai falar melhor. Então olhamos aqui, fazendo um paralelo entre o profeta e o sacerdote. Um denuncia e o outro instrui. Um aponta as falhas e o outro conduz para perto do Pai. No reino de Deus, as duas funções são importantes e necessárias. Essas duas figuras, do profeta e do sacerdote, é muito importante. Vamos olhar aqui dentro deste segundo ofício de Cristo como sacerdote, vamos ver que Cristo tem um sacerdócio diferente. Assim como dentro de Cristo o profeta, Cristo era diferente dos outros profetas. Cristo era o maior profeta. Vamos ver dentro do sacerdócio que ele tinha um sacerdócio diferente dos outros sacerdotes. Vamos ver a diferença aqui em Hebreus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 7. E essa passagem aqui, quando vai falar a respeito de sacerdócio ou do sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, estava comentando com o pastor Marcelo antes de começar, eu acho que é uma das maiores explicações bíblicas, quando fala a respeito de Melquisedeque, um tipo de Cristo. Lembra quando eu falei aqui dos nomes? Josué, Joshua e Jesus, que eram derivados do nome de Jesus. Eu falei também que não somente o nome, mas Josué também era um tipo de Cristo. Assim como Moisés foi, assim como outros foi, assim como Melquisedeque também é um tipo de Cristo. Melquisedeque, para quem não sabe, era o rei de Salém, um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 21. Diz assim: mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número,
porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, que através dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de ofertar sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas. Guarda isso, Cristo fez isso de sacrificar pelo pecado do povo uma vez, e foi de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando foi isso? Quando ele a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui o homem sujeito a fraquezas, como sacerdotes, sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Essa passagem é muito boa, a gente podia terminar aqui agora. É muito forte essa passagem aqui a respeito do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Eu falei aqui que Melquisedeque foi um rei de Salém. Ele foi um sacerdote ali no tempo de Abraão, a qual o versículo 4 vai falar que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque antes de ter as leis. O dízimo que recebia ali era o povo ali de Levi, da tribo de Levi. Arão foi constituído ali, o sacerdote. Melquisedeque recebeu dízimo antes da lei. E vamos olhar aqui no capítulo 7 de Hebreus, fica aí para você ver melhor quem foi Melquisedeque. Esse, além de rei, um sacerdote do Deus Altíssimo, ele não tem nenhuma genealogia dele, não tem início, nem de onde ele veio, nem para onde ele foi, e assim também é Cristo. Lembra quando falamos aqui na primeira aula sobre aquela linha que desce e depois sobe ali de novo e continua, que é a linha da pré-existência de Deus, que Jesus não apareceu ali quando nasce de Maria. Jesus estava desde todos os tempos, quando a Trindade ali se relacionando, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava a pré-existência de Deus. A humilhação de Deus está quando ele é gerado no ventre ali de Maria, de uma forma milagrosa, mas depois que sofre lá seu processo natural, ele experimenta ali a humilhação, e depois sua coroação, sua exaltação. E essa linha entre ali a pré-existência de Jesus e a exaltação de Jesus não tem começo nem tem fim. Assim como o sacerdócio de Melquisedeque, assim como Melquisedeque, que é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, um tipo de Cristo, apontando aqui no Antigo Testamento, antes das leis, para Cristo. Porque assim como falamos aqui do Urim e Tumim, que eles iam consultar Deus, isso aqui aponta para Cristo também. E hoje como a gente consulta a Deus? Através de Cristo, da centralidade da palavra em Cristo. Assim como consultamos a Deus, aqui apontava para Cristo. E não diferente também de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, que veio antes da lei, que recebeu o dízimo, que nem tinha sido ainda instituído o dízimo. Abraão pagou o dízimo, ou ofertou, ou deu o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote aqui, um sacerdote que trazia a figura de Cristo. Melquisedeque, que era um tipo de Cristo antes da lei, antes de Cristo vir à terra em sua humilhação. Aqui mostra a sua pré-existência. Então, estamos aqui em Cristo, tem um sacerdócio
diferente. Cristo não só ministra no santuário celeste, mas ele mesmo foi o sacrifício, uma vez para sempre. Obtemos a redenção através desse sacrifício. Antigamente o povo pecava, como eu disse aqui, aí o sumo sacerdote, que era porta-voz do povo para Deus, e oferecia um sacrifício. Se Deus não aceitasse esse sacrifício, aquele camarada morria, pecado nenhum seria perdoado, porque ele estava ali primeiramente pelos seus pecados e em seguida, obviamente, representando o pecado do povo. Mas quando era aceito o sacrifício ali de um animal inocente, sem mácula, um animal puro, limpo, ali sem nenhum defeito, Deus aceitava o sacrifício ali e perdoava o pecado daquele homem e o pecado do povo. E ele diariamente, várias vezes se repetiam esses sacrifícios. O povo pecava, tinha que vir o sumo sacerdote sacrificar em favor do povo para obter o perdão da parte de Deus. Agora Cristo foi um sumo sacerdote diferente, que não somente ofereceu o sacrifício, ele também foi o sacrifício. Sacrifício a qual Hebreus vai nos dizer que foi aceito de uma vez por todas. Sacrifício a qual na cruz, ao terceiro dia, ao ressuscitar, o véu se rasga, como se dizendo, agora você tem acesso ao Pai. Por isso eu gosto sempre de repetir, em algumas de minhas pregações eu já falei, que oração não é somente algo que você fala, é um lugar que você vai. Tem pessoas que falam, não, mas eu oro baixinho, ou em línguas estranhas, ou para o diabo não ouvir. Tem esses rumores, né? Não, o diabo vai ouvir sua oração, toma cuidado. Mas oração não é somente algo que você fala, é um lugar que você vai. É o Santo dos Santos, o véu foi rasgado pelo sumo sacerdote, um sacerdote diferente de todos, que foi Cristo, dando livre acesso ao Pai, para com que você pudesse ir até Ele, para que não precisasse mais de um ser humano com ofício aqui, como este, de sacerdote, representando você até Deus. Você pode ir até Deus. Então, quando tem pessoas, às vezes, que tem aquele velho ditado, aquela velha brincadeira de crente 6 horas, né? 6 horas por mim, e nunca ora por si mesmo, a gente invalida o sacrifício de Cristo, que foi aceito de uma vez por todas, que deu livre acesso de você ao Pai. Não que não devemos orar uns pelos outros, a Bíblia diz, orai uns pelos outros, ainda mais quando a carga está pesada, a gente tem que chamar o irmão mais próximo e falar, me ajude a carregar a carga, que está difícil, ore por mim, não é pecado, mas é ruim quando isso vira uma ordem via de regra na sua vida, vira uma rotina e você não ora, não tem o privilégio de orar, e sempre se terceirizando esse privilégio de falar com Deus. Só Ele, só Cristo, o sumo sacerdote, é um intercessor ideal, santo, sublime, irrepreensível sobre todos os aspectos. Lemos aqui em Hebreus 7, 26. Somente Ele se assenta à destra do trono da majestade do céu e é advogado que intercede para sempre pelos crentes. João vai falar o quê? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, se você errar o alvo, você tem um sumo sacerdote, ele não está em qualquer lugar. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você, levando as nossas causas, os nossos pecados sobre si e nos representando diante do Pai. Você tem um sumo sacerdote, não qualquer sumo sacerdote, um sumo sacerdote diferente, que é Cristo. Amém? E aqui os destaques ficam: o amor do sacerdote, a paciência do sacerdote, a capacidade do sacerdote de ouvir, a habilidade do sacerdote em conduzir. Esses são os pontos aqui de um sacerdote que estão todos em Cristo.
Ele está em te ouvir, Ele está prestes a te ouvir. Ele tem a paciência do sacerdote, a capacidade do sacerdote, a habilidade do sacerdote em conduzir você a Deus. Está tudo nele. Por último, terceiro ofício, Jesus, Rei dos reis. Jesus, Rei dos reis. Vamos olhar aqui em Lucas, vai ser a última vez que a gente vai compartilhar da leitura aqui em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo de número 21. Diz assim: nem dirão, ele está aqui ou lá. Ou melhor, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Em outra tradução que eu acho mais bacana é em vocês. Às vezes quando a gente se debruça na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar, venha o teu, tem muita gente que quando se debruça nessa passagem ou nessa parte da oração do Pai Nosso, tem uma ideia de que o reino de Deus vai ser instituído na volta dele. E por isso devemos orar, venha o teu. Mas o reino de Deus já foi inaugurado há muito tempo. O reino de Jesus Cristo já foi inaugurado, ele já existe. Ele está onde? Em nós. É um reino invisível. Quando a gente ora, baseado no que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, não é porque é algo distante. Não é porque é algo que não existe aqui, só existe lá. É porque é algo que é invisível aos homens. E a gente fala, Senhor, venha o teu reino. Senhor, torna este reino visível aqui na terra, no Brasil, no mundo. Quem nunca teve um amigo ali ateu, ou alguém que desacredita de Deus, que a sua vontade é pegar, Deus, vem, faça um favor. Aqui está Deus e aqui está fulano. Prazer. Se apresentam aí, prazer João, prazer Deus. Aqui está Deus. Teve aquele filme também, que acho que teve várias edições deles, não sei se foi 1 ou 2, 3. Deus não está morto. Que consiste em provar a existência de Deus. Ou melhor, de um reino que é invisível, porque está em nós. Então quando oramos e falamos, Senhor, ó Deus, que venha o teu reino, você está orando e está dizendo, falando, Senhor, aquilo que está dentro aqui dentro, traga para fora, para com que outros possam ver. A Bíblia diz que todo olho verá. Chegará um dia, meu irmão, não se preocupe, que o reino de Deus vai ser manifesto a todos. Para essa regência de rei, para essa regência, Jesus recebeu do Pai, após a ressuscitar, todo o poder e autoridade no céu e na terra. Mateus 28 e 18. As profecias prevêem que na consumação dos séculos, Cristo voltará. E aí sim, tomará posse também do reino visível. O que eu disse aqui, que se tornará visível. Ou dos reinos do mundo, e o fará em grande estilo celeste, na companhia dos anjos, e redimidos, já arrebatados com ele na glória. Vai chegar esse grande dia. O reino de Deus já existe, ele já reina. Jesus não vai reinar, Jesus já é rei. Jesus já reina. E quando ele voltar, vai ser visível a todos. Então vamos partir para a conclusão, para encerrarmos. Conclusão: na segunda vinda de Cristo, vê-se-á de modo total os efeitos plenos do seu tríplice ministério em favor dos pecadores. No grande dia, vai se findar aqui, e todos vão ver os efeitos plenos
do seu tríplice ministério de profeta, sacerdote e rei. Primeiro, como conclusão, profeta não só ensinou, mas preparou. Como profeta, ele não só ensinou, mas preparou os apóstolos e por meio deles a igreja para continuar o ensino da palavra. Segundo, sacerdote, amou-nos a tal ponto que por nós ofereceu o seu próprio sangue, junto do Pai continua intercedendo pelos crentes. Terceiro, rei, embora possuindo todo o poder no céu e na terra, no momento se limita a reger um reino espiritual invisível, mas na consumação dos séculos regerá visivelmente a toda a criação, ou com que a toda a criação possa olhar o reino de Deus. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar neste momento. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por Cristo, o profeta, o grande profeta, o maior profeta. Te agradecemos, ó Pai, Senhor, pelo nosso sumo sacerdote foi Cristo, que ofereceu sua vida em sacrifício por nossas vidas. E te agradecemos, ó Pai, Senhor, por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ó Pai, Senhor dos Senhores, a qual está assentado no seu sublime trono, Pai, à sua destra, ao teu lado, intercedendo pela igreja, intercedendo por cada um de nós. Te agradecemos por este Cristo, ó Pai. E te agradecemos por este período de conhecimento da tua palavra acerca da pessoa e obra de Cristo, Pai. Que esta palavra, que este ensino venha ficar guardado em nossos corações, em nossas mentes. É isso que te pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.